Causos Espíritas. Olá, amigos. Aqui estamos mais uma vez para relatar a vocês, compartilhar com vocês alguns fatos interessantes que aconteceram nesses longos anos de experiência junto ao trabalho espírita, ao trabalho fraterno. Que a função do espiritismo é o consolo, porque é o consolador prometido, é consolar as criaturas, fazer com que elas possam fazer muitas vezes de um momento de dor uma transformação íntima. Porque nós sabemos que quem não evolui pelo amor é pela dor. Então a dor ela tem uma função. Eu me lembro que uma ocasião trabalhava em uma empresa e tinha um rapaz que ele era muito inteligente. E ele, de um certo modo, descria, ele não acreditava em Deus. Mas ele perdeu o pai dele. A perda do pai foi um baque forte para ele. Sacudiu as suas emoções íntimas e ele ficou assim meio sem pé, sem sentir o chão. E ele era muito inteligente, ele estudava na USP, um rapaz assim que era gostoso conversar com ele, porque embora ele não acreditasse em Deus, a gente tinha bons papos e a gente conversava, e eu tinha a impressão muitas vezes que ele acreditava sim, mas não queria admitir. Mas quando o pai dele desencarnou, ele pediu para que pudesse levar ele até o centro espírita que eu frequentava na época. Isso foi na década de 90, entre 90 e 2000. E aí eu levei ele começou a frequentar e tomar passe, ouvir as palestras. Ele era assim muito resistente. A gente voltava, eu dava carona para ele morava no centro da cidade. E nessa época eu morava lá na Bela Vista. Eu dava carona para ele, a gente ia batendo papo, e ele sempre resistente. Um dia ele resolveu que tinha, no último domingo de cada mês, tinha a psicografia dos entes queridos que já partiram. Ele resolveu, num domingo desse daí, ir lá para ver se recebia alguma mensagem do pai. E na próxima semana, quando estivemos juntos, ele estava com uma cartinha do pai dele. E naquele dia eu vi aquele rapaz inteligente que não acreditava em nada chorar. Mas chorar muito. Ele falou: Demarque, eu realmente preciso repensar a minha vida, porque olha só, ele deu a carta do pai dele para que eu lesse. E ele dizia: olha, eu tenho sentido a presença do meu pai. Quando eu vou no escritório dele, na sala, na biblioteca, onde ele gostava de se sentar para ler livros, às vezes eu sinto a presença dele. E nós temos um cachorro. O nosso cachorro, o nome dele é Faísca. E o Faísca de vez em quando late assim, sem saber, sem ter motivo. Eu não tenho razão para entender e eu peço para o Faísca ficar quieto, mas o Faísca não fica, pai. A impressão que eu tenho é que ele está feliz com alguma coisa e fica abanando o rabo. Aí nesse dia, lendo a carta, o pai dele dizia: olha, filho, eu tenho te visitado, eu te dou um abraço, você às vezes sente a minha presença porque você ainda não tem a sensibilidade muito desenvolvida, mas o único que percebe a minha presença é o nosso cachorro, é o Faísca. Ele me vê, ele late para mim, ele abana o rabo. E olha, aquilo para mim foi assim uma prova insofismável de que realmente os nossos entes queridos que partiram, eles continuam nos amando, vêm nos visitar. E se a gente estivesse mais sensível, com a mente mais aberta, certamente nós iríamos perceber a presença desses entes queridos. E esse amigo querido aí, com certeza, depois nós perdemos contato, eu sei que ele foi para outras empresas, viajou até para o exterior, mas uma ocasião a gente esteve junto e ele me falou: olha, nunca mais eu fui o mesmo. E hoje eu vou dizer uma coisa para você, para mim é difícil, na minha ignorância, aceitar que não existe Deus, porque eu olho por tudo e eu vejo a presença de Deus. Então, uma coisa que a gente diz, olha, o Espiritismo sempre cumprindo o seu dever de consolo, de consolador prometido, que Jesus nos prometeu que enviaria esse consolador, e ele vem para nos trazer mensagens dos nossos entes queridos que partiram e fazer acordar aqueles que ainda estão dormindo. Que Deus nos abençoe.